Salve, senhores, tudo bem? Tranquilinho? Seguinte, eu vou matar então essa partezinha das questões humanas, né, em relação à Europa, tá? Tentei até esperar um pouquinho para ver se passava o barulho da chuva, mas não teve jeito, tá? Vou ter que gravar assim mesmo chovendo. Espero que não apareça, né, muito barulho aí de fundo, tá bom? Mas bora lá então para a gente tratar exatamente sobre o tema da União Europeia, né? Ou seja, né, a sua formação e evolução, tá? Vou até pedir desculpa para vocês, pode ser que a minha imagem esteja aí aparecendo, né? Mas em virtude da grande quantidade de slides aí que a gente tem que fazer e tudo mais, tal, eu não consegui ter um tempo hábil, então eu acabei pedindo emprestado uma apresentação de um amigo, tá? Dei uma mexidinha e tal, mas logicamente eu não conseguia fazer inteira, né? Então, bora lá. Sobre a União Europeia, a gente começa exatamente nos primórdios do que vem a ser um bloco econômico, né? Então, quando a gente analisa todos aqueles fatores lá de aumento de junção, então, ou de relação, de inter-relação entre os países, né? A gente acaba, na verdade, fazendo como se fosse um desenho do histórico da União Europeia. Tá bom? Então, tem alguns historiadores, né, algumas pessoas que escrevem sobre que acabam ignorando o princípio da União Europeia ter surgido da Benelux, tá bom? Então, cá entre nós, adicione aí essa informação, se é que você não a tinha, né, que a União Europeia, na verdade, a sementinha que vai dar origem a ela, ocorre em 1948, com a criação da Benelux, né? O que vem a ser a Benelux? É a junção da Bélgica, dos Países Baixos, né? Que na verdade são a Holanda, né? Mas a gente que chama errado, tá bom? O nome correto são os Países Baixos. Então o NE aí é de Netherlands, tá bom? E Luxemburgo. O que vai ocorrer então? Bom, eles vão ter aí um objetivo, né, uma ideia, um pensamento de criar futuramente um mercado muito maior, né? Mas eles nem sabiam, tipo assim, não, então vamos aprofundar até isso aqui virar um mercado comum, né? Como a gente tem o conceito de mercado comum. A ideia então era abranger um grande espaço geográfico, né, para depois você conseguir reduzir então custos, cobranças e tudo mais, né? Principalmente a Benelux vai surgir no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então a ideia, digamos assim, mais forte por trás de tudo isso é exatamente a reconstrução da Europa. Em 1951 a gente tem a criação da SECA, né? Ou seja, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Ou seja, a gente vai ter então principalmente a ideia de reconstruir a Europa e principalmente também, né, dentro dessa lógica, você conseguir ali saber para quais países você vai vender carvão e aço, para, digamos assim, não virar um monopólio, né? Porque senão você teria só alguns países se reconstruindo primeiro, né, e coisas do tipo. Então a gente vai ter a Benelux, né, sendo incluída aí dentro dessa SECA, né, da comunidade do carvão e do aço, beleza? Dentro então da SECA temos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, França, Alemanha e Itália, tá bom? A Espanha também. Então, logicamente que a ideia vai ser ali trabalhar esses recursos, principalmente, né, o carvão e o aço, para a reconstrução, então, desses recursos, né, dessas características. Nossa, agora que eu tô vendo aqui, a imagem ficou em cima do texto, né? Perdão, mas não vai ter jeito de arrumar isso agora não. Mas enfim, é exatamente então o que eu disse. Essa comunidade, ela vai então, além de conseguir ali, né, controlar essa distribuição, ela vai também permitir a livre circulação desses recursos. E principalmente fazendo isso, a gente vai ter uma maior agilidade para a reconstrução dos países afetados na Segunda Guerra Mundial.
Em 1957, a gente tem então a criação da Comunidade Econômica Europeia, né? Então, ó, os países europeus, com o objetivo de enfrentar a economia americana e aprofundar seus laços de união, instituíram no Tratado de Roma, de 1957, a Comunidade Econômica Europeia, né? Ou CEE, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Euratom. O que é interessante? O interessante é que os países já começaram então a pensar em não deixar acontecer exatamente o que aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então eles notaram que a ideia principal, a melhor ideia, seria então já conseguir ali uma certa independência, né, em relação aos recursos dos Estados Unidos, porque além de você conseguir barrar essa grande influência norte-americana na Europa, né, você vai conseguir, então, através da sua própria reconstrução, deixar todo o dinheiro circulando ali dentro, tá bom? Então, eles vão ampliar a chamada seca, né? Eles veem que deu certo essa primeira ideia, né? Essa primeira comunidade, e vão, então, tentar ampliá-la, beleza? Aí eu tenho certeza que a minha imagem vai estar na frente, né? Mas então a ideia, o princípio ali já vai ser, então, nós termos a criação da União Europeia. Mas é lógico, isso era um objetivo, né, bem mais para frente. Então, quais eram as ideias? Então, ó, promover a unidade política e econômica da Europa, ou seja, né, tentar criar uma melhor isonomia econômica entre os países, princípios básicos da política que seriam então, né, digamos assim, alinhados, melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus, né? Por quê? Porque não adianta nada você melhorar só a economia e deixar o cidadão se arrebentar, até porque as duas coisas não vão conseguir ocorrer separadamente, né? O exemplo aqui do Brasil recente é bastante forte. Você tem uma melhoria na economia, mas essa melhoria precisa acompanhar na qualidade de vida, ou que seja simplesmente dar mais dinheiro para o trabalhador, né? Você amplia o salário, faz o salário acompanhar a economia, então o poder real de compra das pessoas vai aumentar, e você consegue então criar melhores padrões aí, patamares para a sua população se desenvolver, né? Melhorar as condições de livre comércio entre os países membros, né? Esse aí é o ponto fundamental dos blocos econômicos. Quando você viabiliza o comércio entre essas economias, você mantém o dinheiro todo circulando ali dentro daquela região, tá? Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões, né? Ou seja, tudo amarrado já com o que eu já havia dito. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento, né? Você tem também essa preocupação. Por quê? Para você ampliar e chegar ao ponto da União Europeia, você precisa necessariamente reduzir essas diferenças, né? Tanto é que a gente tem a OCDE, que é como se fosse tipo assim, ó, um campo de treinamento para tornar um país que é meio fraquinho na economia e tudo mais, para deixar ele mais forte, né? Proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. Logicamente, sem um ambiente fértil para o crescimento, ou seja, se ocorrer alguma guerra, alguma coisa do tipo, você não vai conseguir o desenvolvimento econômico, né? E aí a gente tem o histórico de alargamento e até dentro disso o processo de criação da União Europeia, né? Então, em 52 a gente tem a adição ao mercado comum europeu de Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, né? Mas não tinha lá o SECA, a Benelux? Então, mas aí o que eles fazem? Eles criam então um novo e colocam todo mundo aí dentro. 73, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, né? Vale a pena salientar que até para entrar no mercado comum europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, né, a gente tem o Reino Unido criando aí uma certa dor de cabeça, levou um grande tempo, uma grande negociação até eles aceitarem todos os termos e tudo mais, né? Em 81 a Grécia, né? Acho que bastante gente falou, nossa gente, eu não podia voltar no tempo, tirar a Grécia só, mas enfim, a ideia é manter então uma igualdade, né?
Em 86, Espanha e Portugal. Em 95, Áustria, Finlândia e Suécia. Em 2004, a gente tem um golpe violentíssimo, né? Que já é aí a União Europeia, que, eles pegam uma paulada de países que faziam parte Nossa, me desapareceu exatamente a União Soviética, né? Mas então, países aí que são ex-economias socialistas, né? Então, a República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, né? Todos então em 2004. Em 2007, Bulgária e Romênia. E em 2013, a adição da Croácia. Beleza? Ou seja, note como que eu consigo comparar a economia da Croácia com a economia alemã, por exemplo. Né? Então, a ideia central da União Europeia é exatamente criar uma igualdade econômica, principalmente, para todos esses países. Né? Reduzir as desigualdades mantendo as diferenças, né? Ou seja, você reduz as diferenças econômicas, né? Mas mantém ali as diferenças culturais, né? Esse é o lema dos caras. Mas vamos lá que a gente vai testar esse lema deles, né? Junto aí com tudo isso, a gente tem a criação do espaço Schengen, né? É a circulação, então, dentro da União Europeia. Só que é interessante que tem países que não fazem parte, né? Então, olha só, o que é? É o território formado, então, por 25 países, né? 3 deles não são membros da União Europeia, que são Noruega, Suíça e Islândia, que permite a livre circulação de pessoas. Então, seus membros adotam medidas comuns de concessão de vistos, pedidos de asilo e controle externo. A origem do nome referência à cidade de Shenzhen, Luxemburgo, né, onde o tratado foi assinado então em 85. Beleza. É por isso então que você tem aquela ideia, por exemplo, nós aqui temos muitos descendentes de italianos, né? Todo mundo então pensa naquela forma, fala, não, vou fazer a dupla cidadania, porque, tipo assim, se eu for para a Europa, eu tô de boa lá em qualquer lugar. Então, não é em qualquer lugar, tá? É dentro do espaço Schengen. Então, a livre circulação aí ocorre. Tanto é que, se você vai para a Europa com essa ilusão e pensa em ir para o Reino Unido, não vai rolar. Antes não rolava. Agora, então, pior ainda, né? Mas vamos com calma, não vamos nos atropelar, né? Aqui, então, ó, é uma relaçãozinha dos estados que fazem parte da União Europeia, que não fazem parte, mas que também participam do espaço Schengen, beleza? Depois aí você dá uma olhadinha melhor, dá uma analisada, né? Mas vamos adelante. E a gente tem aí o tratado mais importante de todos, né? A gente tem o Tratado de Roma para a criação da Comunidade Econômica Europeia, mas o Tratado de Maastricht é o top. Sobre a União Europeia, você precisa ter ele assim, ó, no pontinho da língua, né? Logicamente, até devido à saída atual do Reino Unido da União Europeia, a gente tem então um aumento da importância desse tratado. Por quê? Por quê? Porque perguntar, tipo assim, o que aconteceu com o Reino Unido? Fala, ele saiu da União Europeia. Fala, que legal, né? Então pensa, você tem aí um textinho base para fazer perguntas, né? E a maioria dos casos a pergunta sobre o Tratado de Maastricht é muito interessante, tá bom? Então o que é o Tratado de Maastricht? Ele vai substituir a denominação, então, Comunidade Econômica Europeia pelo termo Comunidade Europeia, né? Além da Comunidade Europeia, foi instituída a União Europeia, de modo que as duas passaram a coexistir a partir de 92, tá bom? Então, ó, o Tratado de Maastricht criou metas de livre movimento de produtos, pessoas, serviços e capital. E é lógico, né? Essa junção aí de liberdades, digamos assim, é muito grande. É muito grande mesmo, né? A gente vê que, por exemplo, no Mercosul a gente tenta seguir esses caminhos aí, mas é muito, muito, muito complexo, muito difícil, né? A gente tem até tipo o caso do Ronaldinho, que vai pro Paraguai e me leva um passaporte falso, sendo que ele nem precisava
levar o passaporte. Fala, maluco, você, olha, precisava ter estudado um pouquinho mais de geografia, né? Então, o que que acontece? Aqui a gente tenta instituir algumas coisas, né? Tipo, como livre circulação e tal, mas é bastante difícil. Por quê? Porque nós temos problemas de diferenças aí, de características econômicas, sociais e assim por diante. Beleza? Então, ó, ele vai também, né, o Tratado de Maastricht, vai estabelecer, ó, 3 pilares para a política comunitária. Então, ó, primeiro pilar, trata-se de assuntos relacionados com agricultura, ambiente, saúde, educação, energia, investigação e desenvolvimento. Ou seja, você vai amarrar aí diversas questões que estão relacionadas a todos os países, né? Juro para vocês que essas junções aí, para mim, fica parecendo, sei lá, a própria União Soviética, né? Por quê? O que que isso quer dizer? Principalmente com relação à agricultura, os países eles vão, digamos assim, tentar se fechar para o comércio externo. Então, por exemplo, é por isso que o Brasil tem tanta dificuldade em vender soja, milho, enfim, até carne bovina, suína, né, para a Europa. Por quê? Porque eles vão privilegiar os países que fazem parte, então, da União Europeia. Né? Como assim? É um dos pilares, tá vendo? Segundo pilar, trata de assuntos de política externa e segurança comum, principalmente quando a gente tem as questões lá dos atentados à França, né? A gente acaba vendo uma atuação em conjunto aí dos países, né? Os caras de todo o bloco vão tentar se movimentar, beleza? Terceiro pilar, trata de assuntos de cooperação policial e judiciária em matéria penal. Então, tipo assim, se o cara comete um crime, pense lá no espaço Schengen, se o cara sai de um país, vai para o outro, tal, comete um crime, eles precisam ter essa isonomia, principalmente de leis, né, de pensamentos e tudo mais. Porque você já pensou? Seria muito simples, né? Então você comete um crime em um país, vai para o outro, tal, tá livre, acabou, né? Então, na União Europeia não rola isso, tá? Não é igual você estar aqui na América do Sul, comete um crime aqui no Brasil, daí, sei lá, você se muda para o Paraguai e continua lá de boa, né? Existe, então, um tratado aí já de cooperação e tudo mais. A União Monetária, né, é um dos pontos principais da União Europeia e é o início do processo da União Monetária, que reúne então os Estados-membros que cumpriram os critérios econômicos estabelecidos para fazer parte da moeda única, que é o euro. Né? Essa junção aí, ela vai ser a mais forte, a mais influente, né, de toda a história dos blocos econômicos. Por quê? Porque nenhum país chegou a um nível de junção como esse, de você manter ali um banco central, uma moeda comum e assim por diante, né? Então, ó, a zona do euro é um termo utilizado para fazer referência aos países que utilizam o euro como moeda comum. Desta forma, podemos dizer que a zona do euro é uma união monetária estabelecida dentro da União Europeia. Né? Nem todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda oficial, que era um dos casos, né, do próprio Reino Unido, que mantinha lá a libra esterlina. Atualmente são 19 Estados-membros da União Europeia que fazem parte da zona do euro. Existem também países e territórios que não fazem parte da União Europeia, mas que usam o euro como moedas oficiais. É interessante porque quando um país não vai conseguir manter uma boa estabilidade da sua moeda, ele acaba utilizando também outra moeda. Ele pode fazer isso, né? Lógico, para o país não vai ser tão interessante, porque ele acaba minando de vez a confiança na sua própria moeda. É só você observar o próprio caso da Argentina, que no caso usa muito o dólar, né? Então, a moeda nacional acaba desvalorizando demais. Vantagens, então, da união financeira e econômica, né? Facilita as transações comerciais e financeiras, eliminando os custos cambiais. Então, lógico, se você está em qualquer país da União Europeia que utiliza o euro, você, principalmente para quem faz parte, né, da União Europeia, você não vai precisar ficar fazendo essas trocas, essas conversões, todos eles usam a mesma moeda.
Por quê? Porque você acaba perdendo dinheiro quando você faz isso. A casa de câmbio, ela vai ficar com uma parte, né? Ela vai, né? Os caras não estão ali de graça, eles não estão cumprindo um favor. O valor de cada moeda pode subir e descer a qualquer momento. As pessoas ganhavam ou perdiam conforme o dia em que se fazia a troca. Então isso também não vai mais existir, né? Simplesmente você vai manter ali essa única moeda, trava então todas as economias, né? Você não vai mais ganhar ou perder dinheiro fazendo essas conversões, né? Se você for pensar, tipo assim, que nem aqui no Brasil, se uma pessoa tem bastante dinheiro, o dólar cai num dia, ele vai lá e compra todo o dinheiro dele de dólar, né? A única certeza que ele vai ter é que o dólar vai voltar a subir. E aí ele, tipo, passa lá uns 2 dias, o dólar subiu, ele vai lá e vende tudo, ganha um monte de dinheiro, né? Inclusive tem bastante gente que faz só isso da vida. Então, logicamente que esse tipo de coisa para a Europa, pro euro, por exemplo, não vai ser mais aplicado, né? Torna a Europa, então, mais competitiva no mercado internacional. Por quê? Porque você vai ter um dinheiro mais presente em diversos países, né? A quantidade, então, de circulação desse dinheiro acaba fortalecendo ele, né? Simplifica a gestão de empresas. Por quê? Aquelas conversões lá, né? Você não precisa mais fazer câmbio nem nada. Os países da União Europeia, eles vão ter uma intensa relação comercial entre eles, né? Então, isso aí, sem problema. Então, não, é tudo euro, né? Tudo euro, não precisa nem parar para pensar. Beleza? E aí, o ponto de saída do Reino Unido, né? Partir fora da União Europeia, o chamado Brexit, né? Então, nós teremos aqui algumas consequências, algumas características que vão acabar, digamos assim, influenciando de modo direto nessa saída da União Europeia, né? Essa imagem aí é bastante complexa, tem muitas coisas, né? E aí, entre elas, tem tipo a Merkel lá gritando, né? Mais imigrantes, né? Esse é um dos principais pontos, né? Mas bora lá. Então, ó, sobre o Brexit, né? Se a minha imagem estiver na frente aqui, ó, cadê meu mouse? Aqui, ó. Aqui é só uma imagenzinha falando União Europeia sem Reino Unido, tá? Então, o que que acontece, ó? A gente teve lá, né, um referendo, né, para fazer a votação e simplesmente o resultado foi que a maioria, 51,9%, olha aqui, ó, votou por abandonar a União Europeia, né? E a minoria votou em permanecer. E você bem pode ver que a distribuição é muito interessante, porque a maioria que queria permanecer estava na região norte, né? E a maioria que queria abandonar estava na região sul, né? Uma coisa que é notável é que a participação foi maior na região sul, né? Pode ser até que ficasse bem mais empatado isso, ou até que o permanecer ganhasse, né? Mas nem todo mundo da região norte foi votar. Que é uma característica que é interessante, porque aqui no Brasil é obrigatório, né? Lá não. Você pode ir ou não votar em um referendo, você pode ir ou não votar na eleição, não tem o menor problema, né? Mas enfim, então quem votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia? Foram os mais pobres, os mais velhos, os menos escolarizados e os moradores das áreas rurais, né? E isso é um fato bastante interessante, por quê? Porque logo depois do resultado, eles ficaram bastante tempo, tipo assim, será? Né? Inclusive teve gente querendo refazer. Só que o que é interessante? Quando você está em uma democracia, você não pode refazer. Como assim vai refazer? Você votou. Beleza, deu um resultado. Não, não gostei. Vamos votar de novo? Isso não é democracia, né? E uma outra coisa. Como você está na democracia, você abriu, deu direito a voto da população. Aquele foi o resultado. Você não pode se negar, né? Então, tipo assim, putz, não tivesse aberto, né? Ou então tivesse pensado bem antes de votar. Mas enfim. Então, ó, o Brexit, ó, estou lendo aqui, ó.
é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, iniciado em 2017, e com a previsão para terminar em 2020. Né? Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, tornando-se o primeiro a fazê-lo. O que é interessante é que muito a gente viu o ano passado, né? Theresa May, várias cabeças rolaram lá no Reino Unido. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer um acordo, apresentar um acordo para a União Europeia. Só que todos os acordos que foram levados a algum ponto não dava o acordo da maioria. Né? Então daí tipo assim, ó, a Theresa May chegou e prometeu que ia conseguir esse acordo e tal, não conseguiu. Né? Foram tantas derrotas sucessivas que ela até abandonou o cargo. Né? Daí, por exemplo, o Boris Johnson agora, que é um cara de extrema direita, ultraconservador, ele chegou falando que ia conseguir fazer o acordo. Não conseguiu, só que daí ele também falou, também não larga esse cargo nem a pau, que se lasque. Vamos fechar o acordo sem ter a nossa palavra. Tipo assim, vamos sair. Vamos sair. E daí o que a União Europeia propôs para a gente trabalha em cima disso. Né? Então eles não levaram uma proposta. Beleza? E o que é interessante? Ó? Primeiro vamos falar aqui dos pontos positivos e negativos, depois eu falo isso. Então, ó, ponto positivo, economias com questões burocráticas. Por quê? Porque tudo então que era comercializado, todas as transações deveriam ser pensadas para a União Europeia, não só para o seu país. Então você vai acabar reduzindo aí essas necessidades, né? Países que não fazem parte da União Europeia, mas não têm acordos. O que vem a ser isso? Você tem alguns países ali, então, que acabavam ficando bloqueados de comercializar, de ter relações, por exemplo, com o Reino Unido. Agora você passa a ter acesso a eles, né? Mas, enfim, também tem o ponto positivo, que está exatamente aí nessa questão, né? Redução de acordos comerciais. Como assim? Meu, você saiu do Reino Unido. Todos os acordos do Reino Unido, aquelas, tipo assim, as tarifas zeradas e tudo mais, não valem mais para você. Entendeu? Né? Menos emprego em outros países europeus. Essa questão aí, né, é bastante interessante porque, sim, a gente tem bastante ingleses que trabalham em outros países aí, só que, meu, esses caras vão precisar agora de conseguir um visto de trabalho, né? Ah, não, mas um visto de trabalho ali é de boa, né? Os caras são ingleses, né? Se eles fossem, sei lá, Marrocos, aí ia dar um baita trabalho. Nem dá trabalho, tá? Ia ser impossível, porque eles não fazem. Só para você entender, Marrocos para a União Europeia é como se fosse o Paraguai aqui para o Brasil, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eles querem se aproveitar de alguns pontos, algumas características, mas não querem o povo aqui, né? Por exemplo, aqui no Brasil, no Mercosul, a livre circulação só não é total porque é um dos países que mais coloca empecilhos a isso é exatamente o Brasil. Por quê? A economia é muito mais forte, né? Já pensou agora os argentinos dando calote fiscal e tudo mais? Meu, a economia dos caras está indo pro ralo. Se fosse livre, completamente livre a circulação, se eles pudessem mudar para cá, eu acho que a Argentina ia estar vazia, né? Isso porque você não parou para pensar no Paraguai. Né? O Paraguai, a principal fonte de renda dos caras é o comércio com o Brasil, de coisa falsificada, de eletroeletrônicos e assim por diante, as muamba nossa, né? E daí agora com o dólar subindo desse tanto, a economia do jeito que tá, os caras estão se arrebentando. Mas enfim, então o que ocorre? Eu acredito que o grande problema para esses caras é uma questão muito simples, que é o seguinte, você tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que acabam saindo da União Europeia, principalmente do oeste, né? Do leste europeu, para ir trabalhar no Reino Unido. Eles são mão de obra bastante barata, principalmente aqueles países que a gente falou que foram em 2004 adicionados lá então à União Europeia, né? E o que vai ocorrer?
Bom, agora o interessante é que a própria União Europeia faz questão de esfregar na cara dos ingleses o que eles fizeram. Mas, meu, vocês estão muito errados, né? Vocês não conseguem viver sozinhos. Então, simplesmente, a própria Angela Merkel já falou que não, que tipo assim, a escolha para sair do bloco econômico foi deles. Então, não será facilitado, por exemplo, a saída de trabalhadores do leste europeu para ir lá trabalhar todo dia, né? Então, o que, que eles estudam? Cobrar essas saídas, cobrar para dar visto de trabalho, coisas do tipo. Então, aquela coisa. Você até pode levar o trabalhador, só que vai ficar mais caro para você. Eu vou colocar um obstáculozinho no seu caminho, com certeza, né? E o grande problema para eles eles passam pelo inverno demográfico, então cada vez menos eles têm trabalhadores braçais, eles precisam desses trabalhadores, né? Então, logicamente, que a gente tem aí como se fosse a saída de uma das estrelas, né, das maiores economias. Um último comentário é exatamente o seguinte: por que que os ingleses conseguem ser tão nariz empinado assim? Bom, é só você pensar que o ouro extraído da América, quase que de modo integral, foi parar na mão desses caras. Né? Então, por que, por exemplo, que a libra esterlina vale tanto, mais que o euro? Minha nossa, como que os caras conseguem isso? Muito ouro acumulado, eles estão presentes aí na maioria dos empréstimos internacionais, né, do Banco Mundial e tal. Tem bastante dinheiro dos Estados Unidos no meio, mas o Reino Unido seria o segundo maior representante. Então, o que, que eles fazem? Eles vivem de juro, né? Então, logicamente que em boa parte está aí essa questão. A gente fala, não, a gente não quer imigrante aqui, a gente não quer o resto da Europa, vocês estão muito nada a ver, a gente gosta de dinheiro, né? É exatamente essa a ideia. Beleza? Oxe, deixei uma em branco aqui? Ah, não. Ah, é só um efeitinho, era para me assustar. Isso aqui, então, é só para você ver como ficou, então, atualmente o Reino Unido, né? A gente vai ter, então, os países que fazem parte, os que são candidatos aí oficiais a entrarem à União Europeia e a gente tem aí a confirmação da saída, então, do Reino Unido. Beleza? Então, senhores, assim fechamos. Ó, que maravilha, eu adorei esse GIF, mano. Muito bom. Não vejo a hora de conseguir fazer isso com a minha filha. Ó, que habilidade, hein? Então, ó, beijão pra vocês, bons estudos aí, até mais. Tchau, tchau.